Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui e vamos dar continuidade ao nosso projeto de lista de tarefas. Conforme havia dito, a gente precisa aperfeiçoar e melhorar este método. Então, neste vídeo vamos fazer isso aqui. Mas antes, eu vou rodar a aplicação, sempre em modo de debug. A aplicação já está no ar. Vou abrir o Mozilla. Vou criar uma tarefa só de exemplo. Vou colocar dia 12, save. Talvez você não tenha percebido, então eu gostaria de mostrar para você com um pouco mais de detalhes de que forma é que este objeto chegou até aqui. Eu vou clicar no objeto e podemos verificar que todos os atributos estão aqui certinho. O título, prioridade, status e a descrição da tarefa. Vou abrir aqui o arquivo new task. E uma coisa importante para que o objeto task.dto chegue corretamente no controller é o formulário. Então, aqui temos o formulário e no formulário aqui estamos a dizer que nós aguardamos um objeto do tipo task.dto. E mais importante ainda do que isso, é termos exatamente os mesmos nomes dos campos aqui no formulário HTML, igualzinho ao que temos no objeto Java. Então, por exemplo, para o título nós chamamos de title, então é muito importante que no formulário também tenhamos esse mesmo nome de title. E isso vai se repetir para outros campos, como por exemplo, descrição, nível de prioridade, para o status e também para a data de expiração da tarefa. Se isso aqui não se cumprir, automaticamente esse objeto também não vai chegar aqui corretamente, ou o que pode acontecer é um dos campos conter valor nulo ou então vazio. Então é de extrema importância que os campos no código HTML tenham exatamente os mesmos nomes que o objeto Java possui. Eu vou clicar aqui no task.dto e você vai ver que eu mantive, ou seja, usei exatamente os mesmos nomes. Title, expire on, priority, status, description. Isso aqui deve ser cumprido à risca. Bom, espero que isso esteja claro e vamos continuar com a nossa implementação. Vou parar a aplicação, vou remover esse breakpoint aqui e esta variável aqui, que já não vamos precisar, e vou adicionar uma anotação no cabeçalho do método, @valid. Esta anotação, @valid, serve para validar este objeto task.dto, o que significa que antes do objeto ser enviado aqui para o controller, será validado. Dê um clique aqui em cima do objeto task.dto e você pode ver que aqui temos esta importação do Jakarta Validation. Então, o Jakarta Validation vai verificar esses três campos que possuem essa anotação e isso aqui vai impedir que este objeto, por exemplo, tenha um título nulo ou então a data de expiração seja nula ou então a descrição seja nula. E caso isso aconteça, essas mensagens serão enviadas para o usuário. Beleza? Espero que esteja claro. Então, vou fechar aqui a classe task.dto e voltar à implementação do método add ou update task. Agora o que eu vou fazer é adicionar dois parâmetros novos. Eu vou digitar final bind result e vou chamar também de bind result. E o último parâmetro será o redirect attributes. Vou digitar final redirect attribute, esse cara aqui. E vou chamar ele também de redirect attributes. Beleza. Feito isso aqui, eu vou fazer um if para verificar se o bind result possui algum erro. Então, vou digitar bind result. Deixa eu ver o método asError. Ué? Bom, o método não está presente. O que se passa? Deixa aqui ver o que se passa. O nome do objeto aqui está errado. Não é só bind result, mas sim binding. Binding. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Esse cara aqui. Binding result. Eu tinha escrito mal. Ok. Agora sim. Agora eu posso verificar se ele tem algum erro. asError. E vou copiar esse trecho de código que temos aqui no método pageNewTask. Então vou copiar isso aqui. Vou colar aqui dentro deste if e já está. Vou colocar aqui um breakpoint e vou rodar a aplicação em modo de debug. Beleza, a aplicação já está no ar. Vou abrir o Mozilla e vou tentar adicionar uma tarefa nova. Só que eu vou adicionar essa tarefa sem, por exemplo, informar o título. Ou seja, eu vou informar o título, mas não vou informar a descrição. Vou deixar o campo da descrição nulo. Aqui vou informar uma data. Colocar dia 12. Save.
Conforme vocês podem ver, o compilador parou aqui na linha 50, exatamente onde a gente colocou o breakpoint. Isso quer dizer que o Jakarta Validation já percebeu que um campo que é obrigatório não está presente. Então, eu vou colocar o cursor em cima do objeto task.dto e vamos verificar que a descrição está vazia. E isso aqui não é permitido. Então, por isso é que o compilador parou aqui dentro desse if onde tem algum erro. Então, vou continuar com a execução do programa. Vou pressionar F9 e vou voltar ao Mozilla. Você pode ver que o formulário não foi enviado porque o campo de descrição está vazio. Então, até aqui estamos a ter o resultado esperado, mas ainda vamos melhorar isso aqui. Então, eu vou adicionar aqui uma mensagem para informar ao usuário que o formulário não foi preenchido corretamente. Então, vou pressionar Enter, vou escrever mv add object alert message, vírgula. Aqui eu vou colocar a mensagem que eu desejo informar ao usuário que o formulário não está preenchido corretamente e vou digitar error, please fill the form correctly. Beleza, feito isso aqui, correctly, que está errado, deixa eu corrigir. Quando o usuário tentar enviar um formulário que não estiver correto, ele vai receber uma mensagem. Mas para ele poder visualizar essa mensagem, temos de remover um comentário aqui na página newtask.html. Então, se você verificar, a linha número 10 está comentada. Então, vamos remover esse comentário. Beleza. Comentário removido. Agora podemos criar um arquivo novo dentro desse diretório aqui chamado component. New HTML. E este arquivo vai chamar alert. Enter. Adicionar para que o Git possa versionar. Vou selecionar tudo e deletar. Agora vou voltar ao Mozilla e utilizar o nosso material de apoio. Vou vir até aqui e vou copiar esse conteúdo aqui do alert. Copy. Minimizar o Mozilla e vou colar isso aqui, vou parar a aplicação e vou reiniciar ela, mas dessa vez não em modo de debug. Vou voltar ao Mozilla, vou atualizar a página e vou tentar criar novamente uma tarefa sem informar a descrição. Vou colocar a data. E vou clicar em Save para ver se a gente vai receber a mensagem de alerta. E como vocês podem ver, aqui temos uma mensagem. Error, please fill the form correctly. Depois de alguns instantes, a mensagem some por si, bem como também eu posso clicar no xizinho e fechar a mensagem. Mas ainda podemos melhorar o nosso formulário fazendo algumas coisas. Por exemplo, quando a gente clicou aqui em Save, o formulário estava a faltar alguma informação, que é a descrição, e ele nos informou que o formulário não está correto. Só que acontece que ele apagou uma informação que nós já havíamos fornecido, que é o título. E a gente não quer que o formulário funcione dessa forma. A gente quer que o formulário mantenha aquelas informações que o usuário já informou. E outra coisa também, às vezes é sempre bom dar um destaque naquele campo que foi preenchido incorretamente para chamar a atenção do usuário. E aqui no nosso projeto vai ser muito simples fazer isso aqui. Então vou minimizar o Mozilla. Aqui de volta no IntelliJ, vou para a aplicação. Já de volta no IntelliJ, eu só preciso fazer uma coisa. Só preciso deletar esse new task.dto e enviar de volta o task.dto que o usuário mandou através do formulário. Feito isso aqui, vou inicializar novamente a aplicação. Vou abrir novamente o Mozilla. E vou adicionar uma tarefa nova. Limpar a casa. E mais uma vez, não vou informar nenhuma descrição. Vou colocar uma data. E vou salvar essa tarefa. Verifica o que acontece. Isso mesmo. Além da gente receber aqui a mensagem, também conseguimos chamar a atenção do usuário colocando essas bordas vermelhas e colocar aqui uma informação dizendo que a descrição deve ser obrigatória. E se você verificar esta mensagem aqui, a gente colocou na classe task.dto. E também outra coisa muito boa é que o título não foi apagado do formulário. E o mesmo vai se aplicar para outros campos. Vou fazer um teste com a data, vou clicar aqui em Clear e vou informar desta vez uma descrição. Ponto. Vou enviar o formulário, mas sem nenhuma data. Clicar em Save e verifica que agora manteve o título, manteve a descrição, mas agora disse que a data não foi informada.
Então, em termos de validação, o nosso formulário está correto e vamos prosseguir com a implementação e melhoria do método em que estamos a trabalhar. Vou digitar mais um if, vou chamar o taskdto.getID e verificar se o ID é nulo. Vou abrir chavetas e aqui nessa linha simplesmente vou chamar a classe taskService.save e vou passar como parâmetro o objeto taskdto. Vou copiar e vou colar. Bom, feito isso aqui, vou chamar o redirect attributes. Redirect attributes.add flash attributes. Aqui eu vou colocar o alert, porque o objetivo é enviar ao usuário uma mensagem dizendo que esta tarefa foi salva com sucesso. Então vou colocar vírgula e aqui vou informar a mensagem que eu desejo passar ao usuário. Então vou digitar new task was being successfully saved. Successfully está errado, deixa aqui corrigir. Beleza. Feito isso aqui, ponto e vírgula. E agora vou fazer o tratamento do else. Quando o compilador entrar aqui dentro do else, isso significa que o taskdto já possui um ID. Então significa que o usuário não está a criar uma tarefa nova, mas sim ele está a editar ou então atualizar uma tarefa. Eu vou chamar o taskService, mas dessa vez eu vou chamar o método updateTask, que é esse aqui. Também vou passar como parâmetro o taskdto. E também vou enviar uma mensagem para ele. Beleza. A mensagem deve ser um pouco diferente. New task não. Task was being successfully updated. Beleza. Feito isso aqui, a última coisa é remover esse null e redirecionar o usuário para a home page. Então eu vou escrever return new model and view e dentro de parênteses vou escrever redirect ponto e vírgula. Feito isso aqui, eu vou fazer uma pequena alteração no método home. Então vou subir até aqui, onde temos o método home, e aqui no cabeçalho do método home vamos adicionar um parâmetro. Então vou digitar @model attribute e vou abrir parênteses, vírgulas altas, e o nome desse atributo é alert message. Fora de parênteses, e vou adicionar a notação no label. Esse cara que está aqui no label. Agora vou definir a variável do tipo string e vou chamar ela de alert message. Feito isso aqui, agora vou ter que adicionar essa variável no objeto model_view. Então vou fazer mv.add vírgulas altas e vou copiar o nome do objeto que eu quero adicionar, vírgula, e vou colocar o nome do objeto em si, ponto e vírgula. Também vamos adicionar essa mesma linha, vou copiar e vamos adicionar essa linha aqui no método pageNewTask. Mas aqui eu simplesmente vou fazer isso aqui, vírgulas altas. Ou seja, aqui neste caso o objeto alertMessage será uma string vazia. Agora, antes de eu reiniciar a aplicação para testar, vamos navegar até aqui ao pacote convert, abrir a classe taskConverter e comentar algumas linhas de código. A primeira linha de código que eu vou comentar é esta aqui, a linha número 19. Vou comentar também esta linha de código, a linha número 22. E no outro método também vou fazer a mesma coisa. Vou comentar a linha 33, vou comentar também a linha número 35. Feito isso aqui, vou adicionar uma linha aqui neste método. Verifique que aqui nós atribuímos valor à variável status, setStatus, mas esquecemos de fazer isso para priority. Então vou duplicar esta linha, Ctrl D, e aqui em vez de setStatus vou colocar setPriority, e aqui também em vez de getStatus vou pegar o getPriority. Beleza, podemos reiniciar a aplicação. Vamos aguardar, deve demorar um pouquinho. E agora podemos voltar ao Mozilla para testar essas implementações que nós fizemos. Vou abrir o Mozilla, vou atualizar a página, vou clicar aqui em Add New Task e vou tentar criar uma nova tarefa. Vou clicar em Save. E vocês podem ver, fomos redirecionados à home page e também podemos ver que uma nova tarefa foi adicionada à lista. Uma coisa que faltou é que nós não vimos aqui nenhuma mensagem. Então temos que verificar porque a mensagem não foi mostrada. Mas eu acho que eu já tenho algum palpite. Vou minimizar o Mozilla novamente
e vou navegar até New Task. Faltou colocar esta linha aqui na home page, vou copiar ela e vou vir até aqui ao Index e vou adicionar também esta linha aqui. Vou reiniciar mais uma vez a aplicação. A aplicação já está no ar, vou voltar ao Mozilla, vou atualizar a página e vou tentar criar uma nova tarefa novamente. Vou clicar em Save e podemos ver que agora a mensagem apareceu dizendo que uma nova tarefa foi salva com sucesso. Então, até aqui podemos dizer que tudo está a funcionar conforme esperado. Fomos redirecionados à home page, a mensagem foi exibida e a tarefa nova que a gente adicionou também já está a ser listada na lista de tarefas. Eu vou clicar na última tarefa que a gente adicionou, lavar o carro. Podemos ver que a descrição está aqui, a data em que ela expira, dia 19. A penúltima tarefa é esta aqui, limpar a casa, a data que ela expira e dia 13. E essas outras são as tarefas que já estavam lá no banco de dados. Também podemos clicar e visualizar. Tem a data de expiração e tem a descrição da tarefa. A única coisa que está a faltar, conforme vocês estão a ver, é Created On e Edited On. Essas informações não estão a ser exibidas. E o motivo pela qual elas não estão a ser exibidas é porque na classe Task Converter a gente comentou as linhas de código que iriam atribuir valor para esses campos. Vamos resolver isso aqui para que essas informações também sejam exibidas. Então, vou minimizar o Mozilla e voltar para o IntelliJ. Primeiro vou para a aplicação e vou fechar aqui esses arquivos porque no momento eu não preciso trabalhar neles. E vou voltar à classe Task Converter. Na linha 20 e na linha número 23, eu simplesmente vou deletar essas linhas. E você vai entender por que eu estou a deletar. Agora, aqui neste outro método, eu não vou deletar, mas sim vou remover os comentários. Agora, vamos navegar até a classe Task Entity. Aqui na classe Task Entity, vamos adicionar dois métodos novos. Serão métodos bem simples. Então, vamos vir aqui ao final da página e vamos começar a escrever estes dois métodos. A primeira coisa que eu vou fazer é adicionar uma anotação, @pre_persist, enter, e vou digitar protected. Esse método tem que ser obrigatoriamente protected, não pode ser nem private e nem public. E vou digitar void, porque este método não vai retornar nenhum tipo de valor. On create. Isso quer dizer que sempre que um objeto desse tipo for criado, esse método aqui será chamado. E o que é que nós queremos? Nós queremos atribuir um valor à variável createdOn. Então, vou fazer this, ponto, vou chamar a variável createdOn e vou atribuir o valor que eu desejo. Então, vou fazer instant.now, ponto e vírgula. Vou duplicar essa linha e aqui, agora vou chamar o update. Beleza. Isso quer dizer que sempre que eu criar um objeto do tipo TaskEntity, as variáveis createdOn e updatedOn vão receber esses valores. Agora, o segundo método só será chamado quando a gente fazer uma operação de update. Então, vou colocar a anotação @pre_update, que é esse cara aqui, enter. Também o método deve ser protected e também deve ser void, porque não vai retornar nada. E vou escrever on update. Aqui no corpo do método, simplesmente eu vou chamar a variável update e vou atribuir o valor instant_now. Antes de eu reiniciar a aplicação para testar essas implementações, eu já vou fazer uma operação no banco de dados que vai nos ajudar a prevenir um erro. Então, vou abrir aqui o Postgres Admin e você pode verificar que essas duas últimas tarefas que nós adicionamos através do nosso formulário, elas não possuem nem data de criação e muito menos data de atualização. Então, estes dois campos são nulos. O que é que pode acontecer? Quando eu reiniciar a aplicação, ele vai tentar vir buscar essas informações de createdOn e updatedOn e vai encontrar um valor nulo. Isso aqui vai gerar um erro. Então, para prevenir isso, nós temos que apagar essas duas linhas do banco de dados. Eu vou escrever delete from, vou copiar o nome da tabela, que é este aqui. Vou apagar o ponto e vírgula e vou escrever where id igual a vírgulas altas e vou copiar o ID desse registro, vou colar aqui onde tem vírgulas altas, no final vou colocar ponto e vírgula e vou executar essa query. Query foi executada com sucesso. Vou fazer isso aqui também para o último registro, vou copiar o ID, vou substituir aqui e vou executar mais uma vez. E agora podemos ver que só temos apenas esse registro que tem todos os dados completos. Agora eu posso voltar ao IntelliJ e inicializar a aplicação.
Vou voltar ao Mozilla, vou atualizar a aplicação. Aquelas tarefas que estavam aqui, que eu criei através do formulário, já não existem. Vou adicionar uma nova tarefa. Save. Conforme vocês podem ver, a tarefa foi adicionada com sucesso, a mensagem foi mostrada e a lista de tarefa também foi atualizada com essa nova tarefa. Vou clicar na primeira tarefa e agora você pode ver que a informação Created On, Edited On estão a ser exibidas corretamente. Vou clicar na tarefa a seguir e podemos ver que todas as informações estão a ser exibidas corretamente. E para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou parar por aqui. Te peço que dê um like no vídeo, subscreve no canal e, se for possível, partilha com um dos seus amigos. Valeu!